A bola da vez é o Braga Neto. Né? Então, o Braga Neto é o que está sendo pautado pelos vazamentos da Polícia Federal. Né? Depois a gente, na sexta-feira, teve todos os depoimentos lá de parte da quadrilha liberados pelo Alexandre de Moraes, mas continuam vazando informações que agora o foco é o Braga Neto. Então, depois do Bolsonaro, o foco é o Braga Neto, que de fato era o candidato a vice dele, era o braço direito e teve um papel relevante na articulação golpista e no estímulo às bases bolsonaristas durante o processo golpista. Teve no acampamento. Ele que foi do alto comando do Exército, ele que foi ministro da Defesa, ele que foi interventor no Rio de Janeiro. Né? Tem aí 1000 anos de prisão nas costas desse sujeito. Então, nesse momento, as jornalistas que são correia de transmissão desse processo de investigação estão colocando o Braga Neto em evidência. Né? E as evidências de participação ativa dele não são pequenas, são enormes. Né? Ele, de fato, teve um papel fundamental na dinâmica do golpe. E aí, o Exército, para levar sua cara, já está falando em tirar o posto de general do Braga Neto. Então, é isso. O acordão é esse. Pega lá Bolsonaro, pega Braga Neto, pega o Heleno, pega uns 3 ou 4, né? Porque durante a ditadura militar houve também alguns pouquíssimos militares que foram depois. O Newton Cruz, ele não chegou a ser expulso, mas o Newton Cruz foi um que foi meio lançado às feras pela cúpula militar já no finalzinho da ditadura. Né? Agora isso está sendo feito a mais punidos, aparentemente haverá mais punidos, mas a operação de limpar a imagem das Forças Armadas é muito mais sofisticada e articulada do que foi no final da ditadura militar. Fala, Rebeca, você está sorrindo aí, né? Esse comentário aqui do Ciro Ferreira. Vocês são jornalistas ridículos, estão ganhando milhões para criarem essa narrativa. Legal. Manda os nossos milhões, né, Rebeca? Ciro, manda os nossos milhões aqui, por favor, por favor. Eu achei engraçado. Nesse processo aí das revelações em relação ao Braga Neto, mais uma que saiu ontem, vinda lá do Mauro Cid, da delação premiada do Mauro Cid, é que o Braga Neto... Essa notícia não é nova, tá? Porque esse também faz parte desse processo, né? Dessa articulação da mídia com a Polícia Federal, com o Supremo, que é ir renovando as notícias. Não é nova. Né? O Mauro Cid disse que o Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar os kids pretos. Quem são os kids pretos? A gente falou bastante sobre esse assunto aqui, né, ao destrinchar a tentativa de golpe. Os kids pretos são as forças especiais, as tropas de elite das Forças Armadas, que são elas que estavam prontas para a mobilização na efetivação do golpe de Estado. Não seria um golpe de Estado. Tem 64, é o golpe dos tanques na rua, a gente mostrou aqui segunda-feira, né? Ontem. Não, foi semana passada. A foto do tanque na frente do Congresso Nacional em 64. Teve o golpe em que os militares só precisavam fazer tweet. Né? Foi o golpe de 2016. Desta vez seria um golpe sem tanques, mas com as elites das Forças Armadas. Aproximadamente 2.500 militares das tropas de elite das Forças Armadas, conhecidas também como kids pretos. Há suspeitas, há indicações, não há comprovações de que alguns desses kids pretos estavam presentes no 8 de janeiro. Né? Estavam presentes no 8 de janeiro. E o que o Mauro Cid teria dito é isso, que o Braga Neto teria mandado nos bastidores ali pedir dinheiro para o PL do Valdemar Costa Neto para financiar a mobilização dos kids pretos durante o golpe de Estado. Tá? Enquanto isso, a Operação Abafa vai rolando. Né? A cúpula do Exército já... Esse é um. Né? O Teófilo,
o general Teófilo, Estevam Teófilo, que era o comandante do COTER, que são as Forças Terrestres do Exército. Esse é da cúpula das Forças Armadas, o Exército quer livrar. Esse não está lá dentre os escolhidos para terem sua cabeça oferecida para a salvação das Forças Armadas. O general Estevam Teófilo era o comandante, então, do COTER, teve reunião com o Bolsonaro. Nesta reunião com o Bolsonaro, colocou à disposição do Bolsonaro as tropas para a mobilização. É importante dizer que as forças especiais estão subordinadas ao COTER, né? Porque o pessoal diz, não, mas ele não tinha tropa. Não, ele era o comandante de todas as forças terrestres. Então, ele não tinha uma tropa diretamente sob o comando dele. É a alegação que a cúpula das Forças Armadas faz agora, eles nos acham idiotas, né? Então, de que ele não podia oferecer porque ele não tinha tropa, mas era, né, ele tinha subordinado a ele, por exemplo, os coronéis ou até generais comandantes das forças especiais. Então, ele é um dos que vocês estão vendo ele ao lado do Freire Gomes. Inclusive, teve um jogo de empurra entre os dois, né? Porque o Estevam Teófilo, lembra o depoimento dele? Ele disse que foi conversar com o Bolsonaro enviado pelo Freire Gomes. A versão do Freire Gomes é de que não, de que o Teófilo bateu na sala dele, lá no quartel-general do Exército, aqui em Brasília, bateu na porta, abriu assim e falou: general, estou indo lá conversar com o Bolsonaro. E aí que o Freire Gomes disse que ele só disse, tá bom, vai lá conversar com o Bolsonaro. Então tem essa disputa narrativa entre os dois, mas os dois escolhidos para serem salvos pela cúpula das Forças Armadas. Nesta versão construída, né, ontem nós falamos aqui, os caras mobilizaram a cúpula das Forças Armadas. O alto comando do Exército sabia, estava acontecendo a articulação golpista na cara deles. O comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica estavam vendo a articulação golpista rolando. O da Marinha participando ativamente. O da Aeronáutica e do Exército, o Freire Gomes e o Batista Júnior, sendo complacentes, coniventes com a mobilização. Os tais kids pretos em processo de mobilização. Tudo rolando. E os caras agora dizendo que não tinha nada a ver, né? O Freire Gomes aparecendo como alguém que impediu o golpe de Estado. Ele deu uma versão que é realmente, né? É ridícula. Essa turma só não entrou em campo porque o Biden proibiu. É disso que se trata. E nada mais do que isto, né? E o Freire Gomes ficou em cima do muro. Já disse aqui, em 64, quando o general Olímpio Mourão, que não tem nada a ver com esse Mourão de agora, saiu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro para o golpe, na noite de 31 para 1º de abril, a maior parte dos generais não manifestaram adesão pública ao golpe. Ficaram que nem o Freire Gomes, quietinho, em cima do muro. Se der, se colar, a gente embarca e o Freire Gomes continuaria como comandante do Exército pós-golpe, evidentemente. Agora ele está inventando essa história. No depoimento que ele deu à Polícia Federal agora, dia 2 de março, olha só que interessante. Ao ser indagado se a nota... Que nota é esta? É aquela nota dos 3 comandantes militares de 11 de novembro de 2022. Se a nota foi utilizada como respaldo das Forças Armadas para manifestações de apoiadores que estavam acampados em frente às instalações militares, Freire Gomes respondeu que não, cara de pau, que não. Ele disse, tal interpretação foi dada de forma equivocada. Disse, o objetivo era demonstrar que as manifestações não deveriam ocorrer em frente às instalações militares, e sim no âmbito do Poder Legislativo. Cínico, porque ele não tomou um gesto sequer para tirar, e ele era o comandante do Exército, para mandar tirar os manifestantes da porta dos quartéis. Nada, ao contrário, os manifestantes nós vimos. Eles acham que nós somos idiotas, gente. Os milicos acham que nós somos idiotas. Nós vimos esses manifestantes acolhidos
pelos generais dos comandos, dos quartéis do Exército no país inteiro, de braços abertos. Então, vamos ver. Então, ele diz, ó, a nota tinha como objetivo demonstrar que as manifestações não deveriam ocorrer em frente às instalações militares. Não é isso que ele disse lá no depoimento? Vamos ver a nota? Vamos ver a nota que ele assinou? A nota dizia o seguinte, a nota de 11 de novembro. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Vocês se lembram que esse era o mote dos bolsonaristas, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, estavam fazendo eco ao que os bolsonaristas diziam. A nota continua. Neste aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional por meio da Lei número 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Exatamente o discurso bolsonarista na ocasião. Lembram-se? Né? Quando ele está falando de manifestações jornalísticas aqui, ele não está falando de nós. Não está falando nem da Globo. Ele está falando dessa mídia de extrema-direita que reclamava, como reclama até hoje, de censura. Então, dizer que essa nota é a cara de pau, né? A cara de pau. Esse Freire Gomes dizer que essa nota era demonstrar que as manifestações não deveriam ocorrer em frente a instalações militares e sim no âmbito do Poder Legislativo. Nós somos semi-analfabetos, então, né, Rebeca? Porque aqui está dizendo o contrário disso, né? Está apoiando as manifestações nas portas dos quartéis. Então, está aí, esse é o sujeito. Né? Esse é o sujeito, Freire Gomes, cuja operação abafa, em articulação, da qual participa o presidente Lula, o seu ministro da Defesa, Zé Múcio, o STF, a PGR e a Polícia Federal, está tentando livrar a cara para dizer que as Forças Armadas é que teriam garantido a democracia no Brasil. Me engana que eu gosto, Rebeca. Mauro Lopes, eu nunca vi tanta nojeira na minha vida, sabe, gente? Às vezes eu fico desacreditada. Vocês sabem que eu comecei a acompanhar mais ativamente essa história toda depois que eu vim para o café, não é, Mauro? Eu nunca me deparei com histórias tão abjetas como essas que a gente dialoga aqui todos os dias. As pessoas serem sujas intencionalmente, numa cara de pau, né? Uma cúpula que não está nem aí, se acham acima da lei, se acham superiores, se acham acima de todos os brasileiros e por isso fazem o que fazem. Nunca, e olha que eu vivo, né, em territórios favelizados que muitas pessoas acham que são criminalizados na sua totalidade, inferiorizados e marginalizados, só que o crime ele é cometido pelo alto escalão, né, por pessoas que se dizem cidadãos de bem, e etc, etc. É uma nojeira sem tamanho.